Olá, meu nome é Pablo e eu gostaria de compartilhar o desafio proposto pela FIAP para criar um modelo preditivo de redes neurais utilizando STM. O desafio foi criado pela POSTECH da fase 4 do Tech Challenge. O desafio consistia em predizer o valor de fechamento da Bolsa de Valores. Eu acabei escolhendo uma ação específica, que é a ação do Banco do Brasil, e o modelo, a base de dados para realizar o treinamento, utiliza a API do Yahoo Finance. Para realizar, eu faço a preparação e a coleta dos dados, onde eu faço a importação das bibliotecas necessárias, que é do Yahoo Finance e o Pandas, para manipulação dos dados. Seleciono o símbolo da ação, o dia inicial e o dia final. Eu faço o download dos dados e coloco em um data frame, né? Aqui eu coloco o DFRed só para a gente verificar como que os dados estão vindo. Eles estão vindo com praticamente três linhas de cabeçalho, então é interessante a gente fazer um ajuste nesse ponto. Para isso eu faço o tratamento aqui dos dados aqui no dataset, onde eu estou retirando o index para que date seja uma nova coluna, né? Em vez de ser índice. E estou ajustando também as colunas para trazer em apenas uma linha, dos nomes das colunas para trazer em apenas uma linha, onde vai transformando o ticker, né, em uma coluna separada, que seria essa coluna aqui, ó. Meio que trazer uma coluna aqui separada e trazer os seus valores como se fosse de registro. E isso daqui apenas ter essas colunas aqui. Com isso, eu faço essa verificação aqui e passo o valor do ticker para o símbolo que a gente determinou lá em cima, que é o BBAS3. Exatamente esse daqui, ó. Aí eu trago aqui o dfred para ver como que as colunas vieram e vieram de acordo, para que a gente comece a conseguir tratar e utilizar esses dados. Faço um describe para tentar entender o que esses dados trazem. Não tem valor mínimo zerado, tem o valor máximo de 29, o valor máximo de fechamento, de volume aqui. Trago um df-info para verificar como que estão os dados também, onde a gente tem 6.216 registros para todo mundo e que não seja nulo, né? O date é date time, float, o volume é inteiro, o restante é float. Aqui eu estou verificando se tem valores nulos, como a gente já confirmou aqui, mas não tem valores nulos e também não tem valores duplicados. Agora eu vou começar a fazer a etapa de normalização, onde eu acabo selecionando essas features para a gente trabalhar no nosso modelo, para realizar o treinamento, pois o Edge Close, onde eu retirei ali em cima lá, é apenas uma versão ajustada do fechamento, né? Então, pode ser redundante para essa close, que é o valor, a target que a gente quer predizer o valor de fechamento. E a date para o modelo não agrega tanto assim na minha concepção, mas é importante para a gente interpretar. É lógico que lá na frente, quando a gente utilizar o modelo, a gente vai armazenar os valores das datas para a gente verificar como que tá. Mas para o treinamento do modelo em si, a data acaba não influenciando muito no treinamento, mas sim com essas colunas, do valor da abertura, o valor máximo, o valor mínimo do dia, o volume para ver expectativas do mercado daquele dia e o valor de fechamento, que é a nossa target. Com isso, eu tenho o nosso novo data frame, que é chamado Features, onde a gente tem 5 colunas e 6.216 linhas. A gente vai passar para o processo de normalização, onde a gente vai utilizar o Min Max Scale. A gente vai passar o processo de transformação e a gente verifica o novo shape, que é o mesmo tamanho. E eu vou acabar salvando também para a gente utilizar posteriormente quando for usar um modelo, para a gente utilizar esse mesmo processo de normalização, para a gente utilizar esse modelo que vai ser necessário. Aqui a gente vai criar a sequência temporal, onde a gente definiu aqui uma função de create sequence, onde a gente passa a data, um tamanho fixo e os horizontes. Por que eu preciso dessa sequência temporal? Porque o nosso modelo ele vai ter 4 saídas, onde ele vai ter a saída para a previsão para o valor de um dia, previsão para o valor de 3 dias, previsão de fechamento de 7 e de 15 dias.
O que que essa função faz? Ela acaba gerar os dados de entrada e saída, onde o x e y, para o treinamento do modelo. Ela vai criar umas janelas deslizantes de tamanho fixo, onde definir aqui o seq-length de tamanho 60. Então, a partir desses dados históricos, vai alimentar o modelo e calcular os valores para saídas de múltiplos horizontes definidos aqui. Então, o que que ele faz? Ele vai passar um for dentro desse tamanho, onde no tamanho do data frame menos os horizontes, o máximo do horizonte. Aí ele vai colocar aqui a janela de sequência, tanto para o x quanto para o y, o valor do close nos horizontes desejados. Então, ele vai utilizar a função aqui para o x e o y, e aqui eu trago o shape e o formato de x e o y, vindo assim, com 6.141, 60, 5 e 6.141 em 4. Aqui 5 colunas e tamanho 60. A partir de agora eu vou realizar a divisão para treino e teste, onde eu vou pegar 80% do tamanho. Aí eu faço o x-train, o x-teste, o y-train e o y-teste. E com isso eu trago esse novo shape, né? O dado de treino vai ser de 4.912 linhas e o de teste vai ser de 1.229. Aqui eu defini os horizontes mais uma vez. Agora a gente vai partir para os modelos criados. Eu acabei criando uma função para fazer as métricas de avaliação, onde eu passo o y verdadeiro, né, e o y predito, e eu faço o cálculo do MSE, RMSE, o MA e o MAP. Aí com isso eu vou utilizar essa função aqui dos vários testes de modelo que eu havia realizado. E aqui eu criei um data frame de métricas para a gente armazenar qual modelo que a gente utilizou, os seus horizontes e as suas métricas de avaliação, para a gente poder avaliar melhor qual modelo performou melhor. Aí, o primeiro modelo, a gente tem um modelo sequencial, onde a gente vai anexar uma camada após a outra, e tem 3 camadas. A primeira camada é utilizando LSTM, onde a gente só vai utilizar LSTM nesse projeto, com 50 neurônios, e vai retornar true, porque a gente vai entrar em outra camada e os dados de entrada. A gente vai adicionar uma taxa de regularização com dropout de 0.2 para diminuir a capacidade de generalizar. Aí a gente adiciona outra camada RSM com 50 unidades, 50 neurônios também, com falso porque é a última camada. E novamente a gente coloca essa taxa de regularização. E a gente tem a nossa camada de saída, onde ele vai fazer as múltiplas previsões para todos os horizontes que a gente já definiu ali em cima, que é para 1, 3, 7 e 15 dias. Aqui eu vou compilar o modelo, utilizando o otimizador Adam, e como nós, o erro quadrado jogo médio. E eu faço uma verificação de como que ficou o modelo, né? Aí que é possível verificar como que tá o modelo, com total de parâmetro, parâmetros treináveis. E aqui eu faço o treinamento, onde eu passo nessa variável, onde eu faço o treinamento com 20 épocas, com bet size de 32 e nossos dados. Aqui a gente vai fazer a predição, onde ele vai fazer a predição para todos os horizontes, onde a gente já definiu em cima, mas eu coloquei aqui embaixo novamente para relembrar, para ficar mais didático, onde a gente vai ter que inicializar uma matriz para armazenar essas previsões, utilizando o NumPy, onde ele vai fazer a previsão para cada horizonte. Aí no primeiro horizonte, que é de um dia, ele vai predizer, e aqui embaixo a gente vai inverter a normalização dessas previsões. No que a gente fez a normalização lá em cima, para os dados do modelo para entender, e a gente joga isso no modelo, e aqui a gente reverte essa normalização para a gente ter uma verificação melhor. Em vez de, por exemplo, o dado de fechamento, se 0.9, um exemplo, ele vai retornar 22.
Isso é um exemplo. Aí o valor do fechamento foi R$ 22 naquele período. É mais para a gente fazer esse retorno mesmo. Aí aqui eu faço a inversão da normalização. E invirto também a normalização para os valores reais. Agora a gente vai avaliar o modelo. Eu passo aqui os valores reais do horizonte atual e a previsão do horizonte atual, que está passando aqui no forecast. E eu vou calcular as métricas com aquela função que a gente definiu lá em cima. E após disso eu vou criar, exibir os resultados e vou criar um dicionário para a gente armazenar naquele data frame que criou para a gente conseguir ajustar melhor quais são os melhores ou piores. Nesse modelo aqui, até que performou legal. É um mapa de 3,62 para um dia, 4,09, 5,59 para 7 e 7,80 para 15 dias. E o nosso data frame ficou basicamente nesses dados, em que a gente tem o nosso modelo, que é o modelo mais simples, os horizontes e suas respectivas métricas. Mais abaixo a gente vai comparar os modelos para verificar qual que foi o melhor. Aqui eu faço a criação de um gráfico para cada horizonte, para a gente verificar como que era o valor predito e o valor real. Para um dia, até que ficou bem parecido com o preço de fechamento. Para 3 dias, acabou se afastando um pouco, mas ainda está bem igual. Para 7 dias, já começou a dar uma diferença. E para 15 dias, que é normal, a previsão acabou não sendo tão exata. E aqui eu faço o salvamento do modelo, onde eu salvei com o nome de modelo simples, no formato H5. Aqui embaixo, a gente vai testar os modelos com alguns hiperparâmetros. Eu estou verificando aqui para a utilização da minha placa de vídeo. Eu tenho uma placa de vídeo, então aí tive que instalar o cuDNN para utilizar essa placa de vídeo, para ser mais rápido esses treinamentos. Aí aqui é um modelo teste 1, onde a gente só vai terminar assim para a gente verificar. Esse teste 1 é o nosso primeiro modelo, onde eu estou usando o Keras Tuner para a gente verificar testes com hiperparâmetros. Aqui eu estou definindo os horizontes novamente para 1, 3, 7, 15 dias e estou criando um modelo. É um modelo sequencial, onde ele vai ter um número de camadas que vai variar entre 1 até 4 camadas. O Keras que vai escolher nesse momento, onde ele vai passar um for para o número de layers que vai ser escolhido. Ele vai adicionar uma camada com o número de neurônios ajustável entre 32 até 256 e com passos de 32. O return sequence ele vai verificar para true, né, para as camadas intermediárias e false se caso for a última camada, se for o último a linha do for aqui. E adiciona a regularização L2 para reduzir o overfitting, né? E aqui eu estou fazendo dropout dos neurônios variando entre 20 até 50% dos neurônios sendo desativados para evitar o overfitting também. E aqui eu tenho o modelo, a camada, aqui eu tenho uma camada de saída, onde estou adicionando aqui totalmente concentrado igualzinho para cada horizonte, para saída 1, 3, 7 e 15 dias. Agora eu estou escolhendo o otimizador, onde ele vai variar entre o Adam e o RMS. E eu estou definindo também o Learning Rate, que é a taxa de aprendizado, vai de 10 a menos 4 até 10 elevado a menos 2 em escala logaritmo, para testar pequenos e grandes valores. O que eu faço, né? Um if else, se caso o otimizador for Adam, ele vai aplicar o otimizador Adam. Se caso for RMS, ele vai aplicar o RMS em cima desse learning rate. Aqui eu estou compilando o modelo, e vai ser pelo R² médico e estou adicionando o my aqui para métrica adicional. Agora aqui embaixo eu estou configurando tudo isso fora da construção do modelo.
Estou configurando o tuner aqui, onde eu vou construir o modelo, passando a função que a gente criou lá em cima, onde o objetivo é minimizar o erro de validação. Ele vai ter um número total de configurações de hiperparâmetros de 30, ou seja, ele vai testar 30 configurações de hiperparâmetros, onde cada configuração ele vai ser executada 3 vezes. Aqui eu vou salvar na pasta models, aqui, e com o nome de teste 1. E aqui a gente tem todas as nossas tentativas salvas aqui, nossos testes. Estou definindo nosso batch size para 32. E aqui tem o early stop, utilizando para interromper o treinamento se caso não houver melhoria. Por que isso? Porque acaba que a gente otimiza o nosso tempo. Porque se caso ele estiver testando uma configuração ruim e não houver melhoria, ele vai acabar parando o treinamento ali e passando por uma nova configuração. Então, aqui a gente está definindo o Edge Stop, onde a gente vai monitorar o erro de validação e a paciência, né? Que vai verificar se não houver melhoria por 7 épocas consecutivas. Se caso não tiver melhoria por 7 épocas consecutivas, ele vai acabar eliminando, né? Então, e aqui embaixo ele vai restaurar os pesos da época com menor erro de validação. Aqui embaixo a gente vai realizar a busca por hiperparâmetros, onde ele vai dividir o string y-test em 80%, utilizando 50 épocas, um limite de épocas, né, para cada camada. O tamanho do lote, que é 32 aqui em cima, e utilizando early stop para interromper se caso não houver melhoria. Com isso a gente tem o nosso modelo criado. A gente tem a predição, a gente vai fazer a predição do melhor modelo. A gente vai inverter a normalização para os valores reais, como a gente fez lá no primeiro modelo. Para em vez de retornar aquele valor 0,9, ele vai trazer o valor de R$ 22, por exemplo. Então aqui ele traz já a inversão dessa normalização. Aqui, só para relembrar, a gente tem a nossa função de calcular as métricas, que a gente tinha definido lá em cima, mas é para a gente não esquecer. E vou fazer uma previsão para cada horizonte, assim como a gente fez no modelo de cima. Onde eu printo, salvo em um dicionário e adiciono no nosso data frame. E com isso são esses os resultados, né? O mapa de 4.06, 4.18 e 7 dias 5.52, 7.54. E a gente adiciona no nosso data frame. Agora a gente tem o nosso modelo simples e o modelo teste 1 para cada horizonte, podendo a gente assim para comparar posteriormente. Eu vou salvar esse modelo também. Salvei com o modelo teste 1, é até possível verificar aqui. Com isso, a gente termina esse modelo. Aí a gente vai testar um outro modelo aqui. Então, agora a gente tem o nosso modelo, teste 2, onde é basicamente quase o mesmo modelo com algumas diferenças, onde a gente tem a criação do modelo. Ele vai variar o número de camadas da mesma forma com o de cima, pelo Keras, onde a principal diferença aqui no modelo é ao adicionar cada camada LSTM, o modelo de cima, ele é fixo a taxa de regularização. Esse daqui não, ele varia. Como L2, aqui, 10 a menos 4 e 10 a menos 2. Com isso, ele varia. E a outra diferença também é que eu adicionei o Batch Normalization para estabilizar o treinamento, onde ele vai normalizar as ativações das camadas, que pode acelerar tanto a convergência e melhorar também o desempenho do modelo. Aqui embaixo, a outra diferença é que eu defini o otimizador apenas utilizando o Adam para simplificar o modelo. Aqui eu estou colocando aqui a configuração do kernel, máximo de
de configurações, de treinamentos, onde eu vou salvar aqui no Models, na pasta teste 2. Basicamente a mesma coisa, a única diferença é que eu adicionei o Batch Normalization e coloquei a regularização do kernel variável. E com isso eu vou criar um modelo, passar o RunderSys aqui, utilizando ele stop também, criando um modelo. Faço a previsão e agora eu vou fazer a avaliação também, onde fazendo a previsão aqui, eu vou fazer as previsões para cada horizonte, inverter a normalização, como a gente já havia comentado que é importante fazer, e vou avaliar para cada horizonte a previsão, né? Passando as métricas, salvando no dicionário, printando e salvando no dicionário, salvando no nosso data frame. Onde esse modelo aqui foi o mais performático até agora, com 2.58 de MAP, 3.77, 4.94, 6.64. E assim ficou o nosso data frame aqui de como que ficou a nossa comparação entre os modelos. Agora a gente vai visualizar como que se comportou o gráfico, visualização gráfica das previsões desse modelo para um dia, até que ficou bem próximo, para 3 dias, bem próximo também, 7 dias querendo ficar mais fora, mas ainda assim performou legal, e 15 dias também. E com isso a gente vai salvar o modelo como teste 2, printando aqui. Agora a gente vai para o modelo teste 3. Agora aqui a gente tem o nosso modelo teste 3, utilizando Keras também. Basicamente é o mesmo tipo de criação, onde a gente vai utilizar uma função que vai variar o número de camadas, né, entre 1 e 4 com Keras. Basicamente a mesma coisa, passando a regularização variável entre 0 e 0.1. Aqui dá uma diferença aqui dos modelos anteriores. Adicionando um dropout também, variável entre 0.2 a 0.5, a 50%. A diferença maior desse modelo, adicionei uma nova camada densa intermediária, que pode variar entre 32 até 128 neurônios, com passos de 16. Eu vou adicionar essa camada densa com o tipo de ativação ReLU ou o TAN aqui. E vou adicionar a camada de saída para todas as previsões, utilizando o ADA como utilizador, e eu vou compilar. A outra diferença é que, em vez de utilizar o RandomSys, eu estou utilizando o Hyperband. Por quê? Porque ele acaba utilizando um algoritmo um pouco mais eficiente, evitando sucessivas reduções para priorizar os melhores configurações de melhores hiperparâmetros, né? Reduzindo o tempo de busca, comparando com o RandomSys. Estou salvando o modelo aqui no teste 3. Enfim, o tamanho do batch size, o mesmo tamanho, utilizando ele stop também para interromper se caso não houver melhoria. E a outra diferença é que eu estou utilizando o schedule para ajustar a taxa de aprendizado. Então a taxa de aprendizado vai ser dinâmica. Os outros é fixa. Ou seja, ao longo das épocas, ele vai se ajustando a taxa de aprendizado. Né? Isso ajuda a manter o modelo, né? A aprender de forma mais estável e reduzindo o learning rate conforme o treinamento avança. E aqui eu vou executar com os hiperparâmetros, né? Separando para teste, número de épocas vai ser 50, utilizando o release-stop e o learning rate aqui em cima. Com isso eu vou pegar o melhor modelo. Aqui eu estou fazendo a predição do modelo e inverter a normalização dele. Aqui, novamente, eu vou fazer calcular as métricas, relembrando a função, trazendo aqui sim de forma didática. E vou fazer a predição para cada horizonte. Estou printando aqui, calculando as métricas, e estou salvando o dicionário para salvar aqui no
nosso data frame. O map dele foi 357, 419, 560 e 945. Foi consideravelmente pior para o horizonte de 15 dias. E só vi aqui no nosso data frame e assim que ficou o nosso data frame. Estou salvando aqui com o modelo teste 3. Agora a gente tem o nosso modelo teste 4 para testar. Definindo os horizontes, está criando o modelo aqui. A mesma coisa, né? Ele vai variar entre 32 até 256, com o mesmo número de, de camadas aqui que ele vai definir pelos hiperparâmetros. Verificar qual o tipo de retorno, como já foi explicado. Ativação, dessa vez aqui vou utilizar para um tal. Ativação sigmoid também. E a regularização entre 0 a 0.1. E dessa vez eu não estou utilizando camada densa, porque a gente adicionou ali anteriormente e o modelo não performou muito bem com isso. Então eu estou fazendo o teste aqui para 0 até 0.1 da taxa de regularização. E estou passando aqui a camada de saída para cada horizonte. A diferença dos outros, eu utilizei o Handelsys, nesse daqui eu estou usando Hyperband também, mas só que sem a camada densa intermediária. Estou compilando aqui o modelo com o quadrático médico junto com as métricas MAI, utilizando Hyperband também, da mesma maneira, e salvando com a pasta 4, tamanho 32. Estou definindo também o release token para a gente parar se caso não melhorar. E a taxa de aprendizado também, colocando. Então, essa é uma das diferenças do modelo teste 1 e o 2 para esse daqui. Utilizando a taxa de aprendizado e o Hyperband, né? Essa é a diferença entre eles. Com isso, estou pegando o melhor modelo. Estou fazendo a predição e invertendo a normalização novamente para voltar os valores corretos para nossa verificação. Estou fazendo o cálculo das métricas, como já havia mencionado, só para efeito didático. Estou também passando for para cada horizonte, fazendo a predição para cada horizonte, onde eu estou printando aqui os valores das métricas, salvando no dicionário e salvando no nosso data frame. De longe, esse daqui foi o melhor modelo que a gente teve, onde 3,38, 4,20, 5,93, 7,73, que foi o mais consistente dentre todos. E eu vou fazer um teste para mais um modelo só. Estou salvando aqui o modelo, o teste 4. E agora a gente vai ver o nosso modelo teste 5. Agora a gente tem o nosso modelo teste 5, né? Onde eu estou criando um modelo, novamente, ele vai variar de acordo com o nosso Keras. A diferença desse daqui é que ele tem a ativação ajustável, onde ele vai configurar tanto para TAM quanto para ReLU, né? Com os mesmos tipos aqui, mas a diferença é essa. Tem um dropout também, e aqui eu adicionei novamente a camada densa intermediária, utilizando o otimizador Adam e compilando o modelo. É mais parecido com o teste 3, porque tem uma camada densa, a diferença é que eu adicionei aqui mais uma função de ativação para variar entre eles. Utilizando a Hyperband também, utilizando ele stop e a taxa de aprendizado ajustável. Com esse modelo aqui, ele está fazendo a previsão e invertendo a normalização. E aqui eu estou fazendo o cálculo das métricas novamente, né? Printando e salvando no nosso data frame. O horizonte de um dia, 4, 7, 15 dias. E assim ficou o nosso data frame final. Salvando o modelo aqui. De acordo com a análise do nosso data frame, eu fiz uma análise aqui onde o modelo teste 4 acabou sendo escolhido por mim
porque o seu desempenho é consistente em todos os horizontes, não só em apenas um. É consistente tanto no para 1, 3, 7, 15 dias, né? Ele apresentou os menores erros absolutos, garantiu que teve previsões mais próximas dos valores reais, né? E também mostrou mais consistência dos horizontes mais longos, onde manteve boa precisão e generalização. Essa consistência é bem mais importante para tornar o modelo ideal para a API que eu construía utilizando esse modelo, onde atende esses requisitos. Então, de acordo com as análises que eu tinha feito, o modelo Teste 4 se performou melhor comparado com os outros, pela consistência de cada horizonte e pelas métricas aqui utilizadas. Após selecionar o modelo, eu criei a API para a gente fazer as predições, tanto fornecendo dados históricos quanto fazendo a predição do dia atual. E qual foi o detalhe? Eu criei duas rotas, três rotas na verdade. Uma rota para você fornecer dados históricos, cerca de 60 registros em formato CSV, e com isso ele vai fazer a predição para você dos quatro horizontes que a gente tem, para 1, 3, 7 e 15 dias. E quanto tem um outro também para fazer a predição do dia atual e armazenar esse valor no banco de dados. E com o tempo que for executando, ele vai fazendo o update dos valores reais. E a gente consegue monitorar esses valores ao longo do tempo, como que está a performance desse modelo ao longo do tempo. E uma outra rota para a gente fazer a consulta do banco de dados dessa performance, né? Vamos lá, vamos começando para o arquivo main, onde é a nossa raiz. Aqui eu estou utilizando o FastAPI, estou colocando aqui metadados para o Swagger, né, para fazer uma descrição mais bonitinha. Estou instanciando para iniciar a predição, passando as tags que a gente fez ali. Middleware também para a gente fazer o monitoramento de requests para a gente utilizar. E tem um endpoint principal. E eu estou incluindo as rotas das predições de rota. Aí nas rotas das predições, a gente tem aqui a importação dos dados. Estou inicializando a criação do banco de dados e incluindo a rota, startando o Prometheus e o monitoramento pelo Prometheus, que a gente está fazendo monitoramento para ver o consumo de CPU, número de requisições, número de predições, o quanto que está utilizando da CPU para fazer essas predições, né? As classes para fornecer os formatos de entradas, e aqui eu tenho alguns endpoints, né? Aqui a primeira rota é um endpoint de previsão, hoje a gente tem que fornecer um CSV com as colunas Open, o valor máximo, o valor mínimo, o volume e o valor do fechamento. Ele deve ter pelo menos 60 registros para o processamento para realizar essa predição do modelo, dos valores de 1, 3, 7, 15 dias. Por que eu preciso fornecer essas colunas? Porque o modelo foi treinado dessa maneira, porque é necessário fornecer os padrões temporários, né, as tendências, qual o valor de abertura, o máximo, o mínimo, o volume e o fechamento, porque assim o modelo consegue capturar os padrões temporais realizados, né? Porque assim o, para o treinamento do modelo que foi realizado, vai incluir, né, os preços representativos do ativo, o indicativo de interesse do mercado, que é representado pelo volume, e a exclusão de informações redundantes, como
lousa adjacente, a data também que não foi necessário, mas é necessário fornecer essas colunas aqui por conta de ter um modelo mais eficiente, que são as informações mais relevantes para esse modelo. Aqui o CSV deve ter pelo menos 60 registros para o processamento, padrão com vírgula. Aqui eu inicio a contagem do tempo de execução. Aqui eu estou processando o CSV que vai ser carregado. Eu vou mostrar posteriormente. Aqui eu faço a predição e estou fazendo update no banco de dados para atualizar essas métricas do Prometheus, para ficar salvo no banco de dados todas as métricas de consumo da CPU e as predições realizadas, para a gente não se perder se caso fechar o serviço, né? Então é necessário isso. E eu retorno também na API as previsões realizadas. Eu tenho uma outra aqui, endpoint para usando a previsão do Yahoo Finance, onde ele vai ser diário. Aqui eu começo a contagem do tempo de execução. Aqui eu busco pelo menos as últimas 60 registros anteriores da data atual, consultando na API do dia atual do Yahoo Finance. Com isso eu faço a predição desses últimos 60, né? E armazeno também na data, que é a data de hoje. Defino aqui o ticker como isso, que é como o Banco do Brasil, mas a gente pode salvar depois. Vou salvar essas predições e vou fazer o update nas predições anteriores. Por exemplo, na predição de ontem, eu tenho a predição do dia seguinte, que é do dia 23, né? É a predição de ontem, dia 22. Eu tenho a predição do dia 23, a predição do daqui a 3 dias, daqui a 7 e daqui a 15. Se eu chegar amanhã e carregar chamar essa rota novamente, ele vai atualizar os valores reais no banco de dados da predição do dia 23. Eu vou mostrar o banco como que tá bonitinho para vocês verificarem. Então a gente sempre tem o valor predito e o valor real daquele dia em específico, para a gente fazer o cálculo das métricas posteriormente, né? Aqui é uma função apenas para pegar as predições realizadas, que foi por essa rota aqui, que foi realizado no nosso banco de dados, né? Aqui eu só estou fazendo um tratamento aqui, substituindo por none, porque a gente tem valores nones como a previsão real daqui a 15 dias, a gente não tem ainda. Aí daqui a 15 dias, quando rodar, ele vai fazer o update e vai realizar essa mudança. E a gente tem aqui. Deixa eu mostrar como que tá a nossa data aqui. A data, primeiramente, ele vai criar o banco de dados, se caso a gente não tiver o banco de dados, assim que instanciar e iniciar a API, ele vai verificar isso. Ele vai criar o banco de dados com as tabelas das métricas, onde a gente tem o ID, o tempo que foi executado, a contagem de requests, a CPU que foi usada, a memória usada, né? E também as predições para todos os horizontes, né? 1, 3, 7 e 15. E criando também a tabela Model Performance, onde a gente, como eu tinha falado, a gente tem a predição do dia atual, a gente passa lá o dia de hoje, vai pegar as datas dos próximos 1, 3, 7, 15 dias, ou seja, no dia de hoje, 23, a target date um dia é dia 24, e assim vai. Os valores preditos para essas datas e os valores reais dessas datas. Aqui eu estou salvando as métricas no banco de dados, com request, CPU, timestamp atual. Eu estou inserindo aqui no nosso banco de dados para a gente consultar até mesmo o nosso grafando posteriormente. Estou salvando as predições no banco de dados, onde é aquelas predições que a gente realizou que é diária, né? A gente tem a data
Ele vai pegar apenas dia útil, que tirando sábado e domingo. Por quê? Porque o Banco do Brasil, no Yahoo Finance, só tem dados durante o dia da semana. E se for durante o dia final de semana, como hoje é dia 23, é um sábado, não vai ser inserida. Apenas se fosse um outro dia, para não inserir esse valor no banco de dados. Aqui eu estou pegando as datas posteriormente, né, do dia de hoje. Qual é o próximo dia? Qual que é o próximo daqui a 3 dias? Aí assim a gente pega essas datas. Estou conectando ao banco, estou selecionando aqui, verificando se já tem uma previsão. Se já tiver, já não vai inserir nada no banco e vou retornar falso. Se não tiver, eu vou inserir os dados do dia atual, passando as datas que a gente selecionou aqui em cima, junto com as predições realizadas. E depois de inserir, a gente vai fazer o update, né? Atualizando os valores real de fechamento, onde a gente vai fazer o update, onde o real close, né? Fazendo o case win aqui, se caso o dia 1D for igual a dia da predição que a gente está passando. Se for, a gente vai fazer o update do real close. Se for desse daqui, ele vai fazer do terceiro dia. Se for desse, do sétimo, ele vai fazer do sétimo dia. E assim vai, ele vai fazer o update verificando se a data foi igual no banco de dados. E aqui é para a gente consultar as predições, né? Fazendo o tratamento, tirando o valor none para a gente retornar bonitinho em JSON. Deixa eu mostrar o banco de dados, como que tá. Isso daqui é a nossa tabela de métricas, onde salva as métricas de request, CPU que foi usada, memória usada, né, e os horizontes. E a gente tem também a nossa performance do nosso modelo. Por exemplo, eu rodei aqui já 2/10. Ele vai pegar a data, data da predição do 3. Então, a data da predição do 3 deu esse valor. Mas o real valor dele era esse daqui. Então, a gente sempre tem o valor predito e o valor real para essa data. Então, se a gente rodar o próximo dia, ele vai fazer o update, onde tem esse dia, target date aqui, ó, um dia, 3D, 7 ou 4, aí achou aqui. Se achou aqui, ele vai fazer o update do real valor aqui. Então, sempre quando for passando, ele vai adicionando esses novos updates. É possível ver que conforme menos tem, mais valores nulos tem, porque ainda não tem essa quantidade de dias ainda, né? Então, a gente vai sempre adicionando e fazendo update ao longo do tempo. Pensei dessa maneira para a gente verificar e ajustar o modelo ao longo do tempo e verificar como que ele está performando, né? Após isso, a gente tem a data, o main a gente já mostrou, as rotas também. Agora a gente tem algumas funções. Settings aqui. Vou mostrar o Prometheus. Como que eu configurei? Configurei aqui ele nessa porta, para expor as métricas, e definindo o tamanho da sequência temporal como 60 também. Um monitor. Aqui eu estou chamando Prometheus, pegando as métricas aqui de tempo, de request, a CPU, memória, quantidade de predições realizadas e as últimas predições também. Aqui tem a função de Start Prometheus, como a gente colocou lá na parte inicial da Fast API. E middleware também para registrar o tempo de resposta. E eu tenho aqui também de monitorar os recursos, né? CPU usage, isso. E a gente starta o monitoramento para a gente verificar lá no Grafana. Nesse Metrics Manager aqui é onde a gente une esses dois itens para a gente utilizar.
para fazer o update também das métricas lá no nosso banco de dados. Aqui, ó. A gente vai salvar as métricas e as predições no nosso banco de dados, porque sempre quando a gente for reiniciar o serviço, a gente não perca esses dados de quanto que eu utilizava. Após o Prometheus, a gente tem esse Data Utils, onde a gente tem a função para salvar as predições no banco de dados. Ele vai simplesmente só chamar a função. E tem a função também de fazer o update, onde ele vai pegar o real valor, né, str, para transformar para nesse formato de data, e aí sim fazendo o update do real valor. A gente tem também a função de machine learning, onde a gente vai carregar. Nesse processo aqui, deixa eu abrir aqui. Nesse processo de Process Prediction, onde a gente vai de fato realizar a predição no banco de dados através desse arquivo aqui, onde a gente tem as funções para carregar o modelo e o scale, onde a gente salvou no nosso modelo aqui o Scala, e a gente vai usar o modelo teste 4, conforme a gente conversou. Aqui a gente tem o scale, onde todo o input de dados que a gente tem aqui, a gente vai normalizar para fazer a predição e depois inverter a normalização. A gente vai criar a sequência e o scale, como se fosse aquela sequência temporal que a gente tinha criado para os 60, para o cycle length de 60 que a gente tinha colocado. A gente vai ter a função também de voltar, inverter a normalização das previsões do modelo. Está devidamente documentado também com os argumentos, retornos, e com isso a gente retorna as predições. E a gente tem também a função de processar o CSV, quando a gente tem a rota de input de CSV. A gente vai ler o file, ele precisa dessas colunas, se não tiver, ele vai voltar um erro. Se não tiver menos que 60 registros, ele vai retornar erro também. E daí eu vou pegar os 60 últimos registros para fazer a predição. Tem uma função Process Prediction, onde ele vai processar os dados de entrada e pode utilizar essas funções daqui de cima, onde ele vai criar a sequência da função ali de cima, ele vai predizer o modelo e vai inverter e vai retornar os valores da predição. Então, a partir dele, a gente tem aqui as predições. O CSV, ele vai processar o CSV e vai passar por isso daqui. E depois fazer o update, como que a gente já tinha mostrado lá no arquivo data aqui. Agora, Predict Today aqui, ele utiliza aqui do último 60 close para pegar o data frame real com a data de fechamento e o data frame do modelo. Aí no último 60 close eu pego a data daqui e vou selecionar as colunas, né, que é interessante. Para esse DF eu vou retornar com a coluna data e no modelo eu não vou retornar com a coluna data, porque não é interessante nela para fazer a predição do modelo. Sim, só essas colunas conforme a gente já tinha conversado. Então, esse modelo tem a data e esse data frame tem a data e esse data frame não tem a data. E aqui na predição, eu busco esses valores, faço a predição com o data frame que não tem a data, e daí eu vou salvar essas predições no banco de dados. Aí agora eu vou fazer o update dessas predições, né? Onde eu vou pegar o data frame que contém a data. Deixa eu ver aqui, o data frame que contém a data, que é esse daqui. Onde eu vou pegar o último registro que tem, que vai ser o dia de hoje, né, se já tiver fechado. Eu vou pegar o último registro e pegar o seu valor de fechamento. Aqui, ó.
pegar o seu valor de fechamento e pegar o seu último registro, já transformando aqui para real date. Com isso eu pego aqui o valor de fechamento dele, fazendo o update aqui do real close pela data que a gente estiver passando. Ou seja, sempre que for rodar isso, ele sempre vai fazer o update do último registro que tem, que é o dia atual, da maior data que tem. Então, rodando isso continuamente, sempre vai atualizando posteriormente. E depois da predictions aqui, ele vai salvar também as métricas, conforme a gente tinha falado. Basicamente, esse é a minha API. E eu vou mostrar ela em funcionamento. Vou startar aqui a API. Vou startar também o Prometheus. E aqui eu já abri o Grafana também. Deixa eu abrir a dashboard. Aqui, ó. Aqui são as métricas quando a gente starta, né? De início. Número de previsões e tal. Mas a gente consegue consultar isso quando vem do banco de dados depois. Vamos lá. Aqui tem as previsões, onde a gente consegue fornecer aqui com o arquivo CSV. Aqui, fornecer um arquivo aqui, dados de previsão. Aqui. E a gente consegue ter a nossa previsão. Olha lá. Traz passando esses valores aqui, ó. Para um dia, 10 dias, 7 e 15 dias. Né? E na nossa... Aqui já deve atualizar já já. E aqui no diário, eu vou rodar aqui o nosso parâmetro. Aqui, ó. E como é final de semana, não vai ser inserida. Aí eu trago aqui no log aqui bonitinho para a gente fazer essa verificação. Vou buscar aqui no banco de dados para a gente analisar porque realmente não foi inserida. Aqui, ó, prediction date 15/11, o último que teve. O arquivo, aqui a gente inseriu agora, ó, as previsões, tanto do CSV aqui em cima, quanto daqui da nossa previsão, que eu executei 2 vezes. Vamos lá. Vou fazer um ajuste ali, para a gente fazer a previsão do nosso dia anterior. Sem ser no dia 23, ser o dia anterior. E aqui a nossa rota para a gente buscar as nossas predições que a gente tem no banco de dados. Vou realizar uma pausa aqui para ajustar o dia anterior. 1 minuto. Consegui fazer o ajuste aqui, onde eu troquei esses... Vamos lá, fiz o ajuste aqui, onde eu comentei esse carinha aqui, mas ele o que vai ser no código vai ser definido por isso. Mas eu vou pegar o dia atual e vou considerar que o dia de hoje é como se fosse o dia de ontem. Então seria, considerando que seja hoje, dia 22, e for fazer essa predição e salvar no banco de dados. Como eu não tenho aqui no banco de dados o dia 22, ele deve ser inserido aqui e provavelmente fazer alguma modificação de algum dia 22, como é o caso daqui. Ele tem tanto aqui quanto aqui em cima, no valor real. Ele vai fazer o update aqui no target 7D, real close 7D. Deve fazer o update aqui e aqui em cima no 15D, aqui em cima 15D. Ele deve fazer o update aqui. Com isso, a gente vai ter o valor real da situação. Vamos lá, vamos testar. Dá um reload. Executando. A gente teve aqui a predição.
25, 24, 24. Ok. E vamos aqui voltando aqui. Foi um ok aqui. E adicionou aqui, ó, o registro da predição do dia 22 e as suas predições. Predições, tanto para todos os... E os reais ainda não tem, mas com o tempo vai ter, como é o caso aqui que aconteceu. Ó. Dia 22 aqui, dia 22 aqui, pegou esse valor aqui. E atualizou aqui em cima também, que foi o predito para 15 dias aqui. Com isso a gente consegue ter essa análise de performance com o tempo, como que o nosso modelo tá performando. Vou mostrar para vocês também como que eu fiz aqui no Grafana. O nosso número, o uso da memória, a gente consegue verificar o nosso uso da CPU. Eu iniciei agora, né? Então só vai ter isso daqui de requisição, contagem de previsões, requisições, o tempo de processamento que foi realizado. E aqui a gente tem a performance do nosso modelo, consultando aquela base de dados. Tem um map, previsão para um dia, um map para 7, para 15 dias, uma para um dia, 3, 7, 15, MSE e o RMSE, onde a gente possível com o tempo. Agora não vai ser muito interessante essas métricas, porque tem poucos dados, mas com o tempo a gente vai conseguindo ter essa métrica aflorada e melhorada. E praticamente é esse o meu projeto. Resumindo, a gente utiliza rede neural utilizando LSTM para criar uma API. Utilizando esse modelo, a gente consegue fazer predições passando um arquivo CSV. A gente consegue também fazer observações diárias, como que está a predição atual, do dia atual, e salvar isso no banco, e com o tempo rodando isso todo dia, colocando algum job, alguma rotina para chamar essa função, essa rota todos os dias, a gente consegue ter essa predição e a nossa análise do modelo ao longo do tempo. E a gente consegue buscar também essas predições do nosso banco de dados, que é exatamente essa, que é o real valor ou não. E a gente tem a página inicial só para conceito de didática mesmo. Tá tudo bem documentado. Eu também deixei bem documentado também na nossa... Aqui está a nossa documentação do projeto, onde está bem documentado como que foi feito, as métricas utilizadas, como que foi utilizado tal situação, tais como também como que foi feito para calcular aquelas métricas apresentadas lá no Grafana, como que instala, né, os exemplos de retorno. Então é isso. Eu agradeço a atenção.